Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aulas sobre genética mendeliana. Então hoje a gente vai ver a genética mendeliana, aquelas leis de Mendel, e hoje então a gente vai ver a segunda lei. Antes de ver a segunda lei, vamos relembrar um pouquinho do que dizia a primeira lei, que é a lei da segregação dos fatores. Então nessa lei que a gente viu na aula passada, cada fator, ou seja, os alelos, que vão compor uma característica que seria dada pelo gene, são separados na hora da formação dos gametas, no caso a meiose. Mas eles vão se juntar novamente quando ocorrer a fecundação, para formar um novo indivíduo. Nós humanos somos indivíduos 2N, com 2 lotes cromossômicos, e os gametas são N, com metade dos cromossomos. Então, os alelos se separam, né? Eles estão sempre em parzinhos para formar a característica. Eles se separam, vão cada um para um gameta. E quando esses gametas se juntam na fecundação novamente, um do pai e um da mãe, formam o indivíduo 2N. Então, N mais N, 2N. Beleza, pessoal? Então, agora a gente dá continuidade. O que a gente viu dos experimentos de Mendel é que ele analisou característica por característica, né? Uma característica de cada vez, quando ele fez os estudos dele. Mas, será que uma característica não pode interferir na separação de outra na hora de formação dos gametas? Explicando um pouquinho melhor a pergunta, será que tem genes, alelos que ficariam juntos por determinada coisa, ou enfim, interferem de alguma maneira na separação dos alelos de uma característica? Mendel também pensou nisso, né? E isso gerou a segunda lei. Então, por exemplo, né? Será que a cor da semente iria interferir na forma da semente? Por exemplo, se a semente for amarela, ela vai ser rugosa? Obrigatoriamente? Tem uma ligação entre essas características, a cor da semente e a forma da semente? Como a gente sabe que existe ervilhas amarelas, rugosas e lisas, e verdes, rugosas e lisas, a gente já pode ter uma ideia de que não. Então, Mendel, a partir das observações dele, ele criou, né, estipulou a segunda lei, ou como ele chamou, a lei da segregação independente. O que ele dizia aí? Ele dizia que os fatores para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam totalmente ao acaso. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as características no momento da formação dos gametas não interferem na aleatoriedade uma da outra. Por exemplo, a cor da semente, amarela ou verde, não vai interferir se a semente vai ser rugosa ou amarela, rugosa ou lisa. Porque cada um desses genes, cada um desses par de alelos, vai se dividir, vai se separar independentemente, aleatoriamente, ao acaso, na hora da formação dos gametas. Não significa que a amarela, que o gene que o alelo para a cor amarela vai ficar junto com o alelo para semente rugosa. Não, essas características são independentes e se combinam ao acaso depois na formação dos gametas. Vamos ver alguns exemplos disso, né? O exemplo das ervilhas, então. Nas ervilhas a gente tem as características dominantes, que são a cor amarela e a forma lisa. A cor amarela a gente representa pelos alelos Vzão ou Vzinho, né? E a forma lisa a gente representa por Rzão ou Rzinho. As características recessivas são a cor verde, que é Vzinho, e a forma rugosa, que é Rzinho. Mas, analisando essas características ao mesmo tempo, que foi o que Mendel fez, como ficaria esse cruzamento? A gente sabe que são independentes na separação e que elas se combinam ao acaso depois. Então, como é que ficaria?
Agora a gente vai entrar num exemplo que a gente vai demorar um pouquinho nele. Então, eu peço que vocês prestem atenção agora e qualquer coisa, né, se perderem no meio do caminho, sempre vocês têm a opção, né, de voltar um pouco no vídeo e assistir de novo essa parte. Ou entrar em contato com a gente, né, também para tirar dúvida, porque essa parte é bem complicadinha, né, que nem já falei na aula passada para vocês. Genética é bem complicadinho, principalmente, né, agora no EAD. Enfim, no exemplo que a gente vai utilizar aqui, que vai ser a cor da semente e a forma da semente. A gente sabe que as sementes, né, das ervilhas, elas podem ser amarela e rugosa, amarela e lisa, verde e rugosa ou verde e lisa. Tem essas 4 possibilidades. Quais seriam os genótipos para essas possibilidades? Para a gente ter amarela, né, nesses 2 casos, seria vezão-vezão ou vezão-vezinho. Esse aqui, ó, vezão-vezão ou vezão-vezinho. Esse underline, essa barrinha aqui embaixo, significa que independente da outra letra que vier aqui, vai ser amarela igual, porque tem um alelo dominante. Então pode ser vezão-vezão ou vezão-vezinho. Independentemente disso, vai ser amarela. Para ser rugosa, a característica rugosa é recessiva, então tem que ser Rzinho, Rzinho. Já a amarela e lisa, ela tem que ter um alelo dominante para lisa, então Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Né? E aqui embaixo tá as possibilidades, né, de completar esses sublinhados aqui. Para a característica verde e rugosa, seria as 2 características recessivas, verde é recessivo e rugosa é recessiva. Então seria Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Para verde e lisa, seria Vzinho, Vzinho, verde é recessivo, mas a característica lisa é dominante, então Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho aqui. Aqui a gente está trazendo eles juntos, mas são 2 genes que vão diferentes, que vão dar características diferentes. Um gene para a cor da semente e um gene para rugosidade da semente, se é rugosa ou lisa, né, a forma da semente. Então a gente tem que ver esses 2 conjuntos de alelos de forma diferente. Para amarelo, para cor amarela ou verde, é um gene que vai definir, que é o gene V. Para a forma da semente, é outro gene que vai definir, é o gene R. Aí, Rzão ou Rzinho, enfim. E agora a gente vai ver como seria a formação dos gametas aleatoriamente. No exemplo que eu estou trazendo para vocês, digamos que a gente tenha uma ervilha amarela e lisa e que ela seja híbrida, que ela seja heterozigota para as 2 características. Então ela é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que está representado aqui embaixo. Como a gente tem que ver que são genes diferentes, eles vão se separar independentemente um do outro. Então, do gene V, vai um alelo para cada gameta. Um gameta vai receber o alelo Vzão e um gameta vai receber o alelo Vzinho. Aí a mesma coisa para o alelo da forma da semente. Vai um alelo para cada gameta. Um alelo o Rzão vai para um gameta e o outro alelo Rzinho vai para outro gameta. E a combinação entre isso depois nos gametas vai ser diferente. Quais são as possibilidades de gametas que a gente vai ter para essa semente? A gente pode ter um gameta em que o Vzão fique com o Rzão, ou o Vzão fique com o Rzinho, ou o Vzinho fique com o Rzão, ou o Vzinho fique com o Rzinho. Então, essas 4 possibilidades são os 4 gametas possíveis, os 4 genótipos dos gametas possíveis. Porque a combinação entre esse gene e esse gene vai ser ao acaso. Não quer dizer que o Vzão tenha que ficar com o Rzão na hora da formação do gameta, ou o Vzinho com um Rzinho. Não, eles vão se combinar ao acaso. O Vzão aqui vai se combinar com um desses 2, o Vzinho com um desses 2. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Enfim, agora, digamos que a gente tenha
né, duas ervilhas amarela e lisa, e essas duas ervilhas sejam híbridas, sejam heterozigotas, sejam Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, elas vão ter ambas esses gametas possíveis, Vzão, Rzão, ou Vzão, Rzinho, ou Vzinho, Rzão, ou Vzinho, Rzinho. Se a gente for cruzar essas duas plantas, essas duas ervilhas iguais, quais genótipos serão possíveis para a prole desse cruzamento? Ou seja, quais são os genótipos possíveis para os filhos, para os descendentes desse cruzamento entre a planta A, que está aqui os gametas possíveis, e a planta B, os gametas possíveis, né, que são iguais aqui e aqui. Vamos ver como é que isso fica? A gente vai ter que combinar esses genótipos um por um. Vamos começar combinando esse gameta aqui com os gametas da planta B e depois sucessivamente. Se a gente combinar esse gameta com esse gameta, a gente vai ter esse genótipo para prole. Vzão da planta A, um Vzão da planta B. Um Rzão da planta A, um Rzão da planta B. Se combinaram. Se a gente juntar com este outro gameta aqui, fica um Vzão da planta A, um Vzão da planta B. Um Rzão da planta A e um Rzinho da planta B. Se combinar com esse aqui, um Vzão da planta A, um Vzinho da planta B. Um Rzão da planta A, um Rzão da planta B. Se a gente combinar com esse daqui, ó, um Vzão da planta A, um Vzinho da planta B. Um Rzão da planta A, um Rzinho da planta B. E agora, se for esse gameta com essas combinações aqui, um Vzão da planta A com um Vzão da planta B, com um Rzão da planta B e um Rzão e um Rzinho da planta A, fica igual esse daqui. Fica um Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Por mais que o Rzão tenha vindo agora da planta B e o Rzinho da planta A. Mas o genótipo é igual. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. E a gente já teve uma combinação assim. E agora, se for com o outro, ó, já fica diferente. Fica um Vzão da planta A, um Vzão da planta B. Um Rzinho da planta A, um Rzinho da planta B. Com esse aqui, já teve um possível. Por mais que o Rzão agora tenha vindo da planta B e o Rzinho da planta A. Mas já teve uma combinação assim. Ó, Vzão da planta A, Vzinho da planta B. Rzinho da planta A, Rzinho da planta B. E agora, este gameta aqui, combinando com esses gametas aqui. A gente já teve um assim, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Tá aqui. E este, já tivemos também, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Por mais que o Vzão tenha vindo da B, e o Vzinho da A, e o R, a combinação, o genótipo seria o mesmo. E agora, esse é novo, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. E este, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E agora este último gameta possível aqui com essas combinações. Ficaria, já tivemos aqui uma combinação, um genótipo. E este também já tivemos. E este também já tivemos aqui. E o último, né, que é o totalmente recessivo, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Como a gente analisa, então, esses resultados possíveis? Todos os resultados que a gente obteve dos cruzamentos estão aqui. Para ser amarela, basta ter um Vzão. Para ser lisa, basta ter um Rzão. Amarela, um Vzão. E os Rzinho, Rzinho, rugosa. Para ser verde, tem que ter os dois Vzinhos. Lisa, pelo menos um Rzão. E rugosa, um Rzinho, Rzinho.
O total para cada cruzamento que tiver entre aquelas duas ervilhas híbridas, o total de possibilidades que a gente vai ter são 16. Para essas 16 resultados, 9 vezes a gente teria amarela e lisa, 3 vezes a gente teria amarela e rugosa, 3 vezes a gente teria verde lisa e uma vez verde rugosa. Então, isso nos dá uma proporção, que vocês já devem ter ouvido falar, estudando em genética, né? De 9 para 3 para 3 para 1, dentro dos 16 resultados. E é isso que a gente representa nessa imagem aqui, ó. A gente tem duas plantas, duas ervilhas híbridas, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, nas duas ervilhas, e aqui os gametas possíveis, né? E neste quadro de Pinet, que é o mesmo quadro, só que maior, que a gente chama de chiqueirinho, né? Tem as 16 possibilidades. E aqui a combinação entre cada combinação de gameta. Ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E todos aqueles passos que a gente fez anteriormente aqui. Se vocês se ligarem, né? E aqui tá a proporção que eu falei para vocês. É a proporção genotípica. De 9 para 3 para 3 para 1. 9 amarela e lisa, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa e uma verde rugosa, que está representado aqui na imagem. E também está representado aqui. Num total de 16 possibilidades, 9 vezes a gente teria uma amarela lisa, 3 vezes uma amarela rugosa, 3 vezes uma verde lisa e 3 vezes uma verde rugosa. Beleza, pessoal? Tudo ok até aqui? A segunda lei de Mendel é isso. É que as características são independentes, elas vão se combinar ao acaso na formação dos gametas, na fecundação dos gametas. Só que elas são ao acaso e é independente na formação dos gametas. A gente pode ter o que a gente chama de interações gênicas, quando um gene vai interferir na expressão do outro. O que isso quer dizer? Mas elas não eram independentes, não era ao acaso e uma não interferia na outra? Sim, só que isso para a formação dos gametas. Quando o indivíduo já está formado, o fenótipo dele pode sofrer interferência através de 2 genes. Quando um gene pode interferir na expressão do outro, quando esses genes forem ser expressos no indivíduo. E aqui a gente tem uns exemplos para explicar um pouquinho melhor isso para vocês, que é a pelagem de periquitos, pelagem de ratos, crista da galinha e a cor da pele humana, que a gente vai ver agora. O primeiro exemplo é o da crista das galinhas. São 2 genes envolvidos e esses genes têm os alelos E e Ezinho e R e Rzinho, né? O gene E, ele vai dar a crista ervilha e o gene R vai dar a crista rosa. Mas, dependendo da combinação dos alelos, a gente consegue ter outras cristas diferentes. Por exemplo, se a gente tiver os alelos dominantes desses genes, a gente vai ter a crista nós, do tipo nós. Se o gene E tiver só alelo recessivo e o gene R tiver um dominante, a gente vai ter a crista rosa, porque o E está em recessivo, então vai ser a crista rosa. Se a gente tiver o contrário, com a crista ervilha dominante e a crista rosa recessiva, a gente vai ter a crista ervilha. E se a gente tiver os 2 genes com alelos recessivos, a gente vai ter a crista simples. E a mesma coisa acontece com a pelagem do periquito australiano, né? Que
eu não sei vocês, mas eu já tive um periquitinho desses. Eu tinha um azul e um branquinho, coisa mais linda os dois. Enfim, que a pelagem deles, né, a cor da pelagem, é caracterizada por 2 genes, o gene A e o gene B. O gene A vai dar pelagem amarela e o gene B pelagem azul. Se a gente tiver esses 2 genes dominantes, a gente vai ter a pelagem verde e amarela desses periquitos, enfim, essa pelagem aqui. Se a gente tiver o gene A recessivo e o B dominante, independente se for Bzão ou Bzão, aqui ficou só Bzão, mas poderia ser Bzão aqui também, ele é azul. Se a gente tiver ao contrário, o A dominante, azão ou azinho, aqui ficou azão só, mas podia ser azinho, e o B recessivo, a gente tem pelagem amarela. Se a gente tiver os 2 recessivos, ou seja, nenhuma cor dominando ou sobressaindo, a gente tem cor branca. Só que além desses casos, a gente tem uns casos especiais dentro das interações gênicas. Por exemplo, a epistasia, que é quando um gene ele não são que nem os que a gente viu, não tem 2 genes para determinar uma característica, mas um gene vai controlar a expressão do outro, a expressão da característica do outro. Um exemplo disso é a pelagem de ratos, onde o gene P vai determinar a cor da pelagem. Se for dominante, pelagem agute, no caso o Pzão. Se for recessivo, a pelagem é preta. Mas a gente também tem o gene A, e o gene A que vai decidir se o ratinho vai expressar aquela cor ou não. Ou seja, ele vai inibir a presença da cor ou não. Olhem aqui. Se for dominante, esse gene A, ele não vai inibir a expressão da cor. Vocês estão vendo que aqui o ratinho marrom tem um azão e o ratinho preto tem um azão, né? Então, se esse gene A for dominante, o ratinho vai ter a cor. Aí vai depender do gene da cor. Se vai ser Pzão ou se vai ser Pzinho. Mas, se for recessivo esse gene A, ele vai inibir a cor da pelagem e o ratinho vai ser albino. E isso independente da cor que o ratinho teria. Se fosse marrom, agute ou preto. Se o gene A for totalmente recessivo, ele não vai manifestar aquela cor. Ele inibe a expressão da cor. E o ratinho é albino. Beleza? E outro caso especial que a gente tem é a herança quantitativa ou poligênica, ou poligenia, que é quando 2 ou mais pares de genes vão resultar num efeito acumulativo dos genes envolvidos, cada um contribuindo um pouco para a formação da característica. O que eu quis dizer com isso? Nesse tipo de caso, nesses acontecimentos, as diferenças fenotípicas daquela característica em questão, ela não mostra variação gritante ou muito expressiva de um para outro. Por exemplo, a cor do ratinho, ou é marrom ou é preto, se né, for expressar a cor. Mas as variações são lentas e gradativas, saindo de um fenótipo mínimo para um fenótipo máximo. Ou seja, tem um espectro bem grande entre um fenótipo e outro. Por exemplo, a cor da pele em humanos. A cor da pele em humanos é determinada por 2 genes só. Mas tem outras características que elas são determinadas por mais de 2 genes, por 4, 5, às vezes 10 genes para uma mesma característica, que é o exemplo da cor do olho. A cor do olho, se eu não me engano, são 8 genes envolvidos para determinar a cor do olho. E essa é uma herança quantitativa, porque quanto mais alelos dominantes a gente tiver nessas combinações de genes, mais aquela característica vai ser expressa. Vamos ver o exemplo da cor da pele.
Na cor da pele de humanos, a gente tem 2 pares de alelos, ou seja, 2 genes, para a produção da melanina, que dá a nossa cor da pele. A gente está chamando aqui esses 2 genes envolvidos de gene A e gene B. E quanto mais alelos dominantes a gente tiver nessas combinações, mais produção de melanina vai ter naquele organismo. A gente pode ver aqui, eu coloquei, claro, né, um pequeno espectrozinho só, mas a gente tem um espectro muito maior de coloração da pele, porque a gente tem aqui, ó, todos os genes dominantes, a gente vai ter 100% da produção de melanina. Mas aqui, nesse segundo caso, a gente tem só 3 genes dominantes, né? Pode ser os 2 Azão e um B, ou os 2 B e um A dominantes. E aí só tem 75% da produção de melanina. Nesse caso aqui do meio, a gente tem só 2 alelos dominantes, dos 4 alelos possíveis. Então, só 50% da produção de melanina. E aqui somente um alelo dominante, então 25% da produção de melanina total. E aqui nenhum dominante, todos recessivos, que seria o caso do albinismo em humanos. Não tem produção de melanina, 0%. Beleza, pessoal? Isso foi o que a gente tinha para falar da segunda lei de Mendel. Agora a gente vai falar de um caso muito importante, mas que está relacionado à primeira lei de Mendel, que é herança sanguínea. Para não deixar a nossa aula passada muito grande, a gente vai falar agora sobre a questão da herança sanguínea, porque a herança sanguínea ela não depende só do fator genético, ela tem mais de um fator genético envolvido e outros fatores também que a gente vai ver agora. Por isso que eu deixei para depois. Mas já vimos sobre a primeira lei, já vimos sobre a segunda lei, as aplicações da primeira lei também, as aplicações da segunda lei também, que são as interações gênicas. E encerramos agora com herança sanguínea, nós encerramos a genética mendeliana. Então, semana que vem a gente vai ver determinação do sexo e depois mutações e biotecnologia. E daí a gente encerra o conteúdo da genética também. Tá, pessoal? Vamos ver então agora sobre a herança sanguínea. Primeiro, né, lembrando um pouquinho quais são os grupos sanguíneos que a gente encontra na espécie humana, que é o grupo A, o grupo B, o grupo AB ou o grupo O. São esses 4 grupos que a gente tem. Qual é a hereditariedade, né, o genótipo dos grupos sanguíneos? Vocês têm aqui a imagem que eu já trouxe na aula anterior, né, sobre a codominância, que mostra os genótipos possíveis dos grupos sanguíneos. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui? Os alelos para determinação do tipo sanguíneo, eles estão representados nesse esquema. Aqui é um alelo, IA, IA, ou IA e Izinho. Para o B, IB, IB, ou IB e Izinho. Para o AB, IA, IB. E o O, Izinho, Izinho. O grupo O seria nosso grupo recessivo. O grupo A e o grupo B seriam dominantes. E eles podem, então, originar o tipo sanguíneo AB, porque eles têm um fator especial que é a codominância. Nenhum dos dois perde dominância para o outro, né? Os dois são dominantes ao mesmo tempo. Mas como a gente nota essas diferenças fenotipicamente, né? No nosso sangue, né? Como funciona, né, o tipo sanguíneo? No nosso sangue, a gente vai ter as hemácias e o plasma. Nas nossas hemácias, a gente vai ter umas proteínas na membrana que a gente chama de antígeno ou aglutinogênio. O que essas proteínas fazem? Elas reconhecem o tipo sanguíneo. E no plasma, a gente vai ter anticorpos, ou também chamados de aglutininas, que são proteínas no plasma
que reconhecem e reagem contra corpos estranhos. Ou seja, se o antígeno não for reconhecido entre as hemácias, não tem reconhecimento do tipo sanguíneo. Então, o plasma vai produzir anticorpos e combater aqueles antígenos. E como isso funciona na prática, né? Então, dos grupos sanguíneos. Nesse quadrinho aqui, que vocês também têm na apostila, tá bem explicadinho. Os antígenos são as proteínas na membrana. No tipo sanguíneo A, aqui está representado por bolinhas. O tipo sanguíneo B, por losangos ou quadrados, enfim. O AB tem os dois na membrana e o O não tem nenhum. Então, os antígenos do grupo sanguíneo A são bolinhas, ou que a gente chama também de antígeno A, que é o tipo sanguíneo, é o que caracteriza aquele tipo sanguíneo. Tem o antígeno A, é grupo sanguíneo A. O do B tem o antígeno B, tem o grupo sanguíneo B. Tem os dois antígenos, é o grupo AB. Não tem antígeno nenhum, é o grupo O. E como a gente pode reconhecer o tipo sanguíneo, né? Pelos anticorpos. Quando a gente vai fazer o teste de tipo sanguíneo, eles vão ver os anticorpos que a gente apresenta e não o antígeno, porque é muito difícil a gente conseguir analisar uma proteína numa membrana de uma célula. A célula já é um trocinho minúsculo, microscópico. A proteína é menor ainda, então não tem como, a não ser que tenha uma alta tecnologia investida, mas daí os exames seriam caríssimos. Então a gente analisa os anticorpos. Se a gente tiver o grupo A, que vai ter o antígeno A, ele só vai reconhecer o plasma, né, as proteínas dele só vão reconhecer os antígenos A, as proteínas A. Então, eles vão ter anticorpos que vão combater o outro tipo sanguíneo, o outro tipo de antígeno, que seria o tipo B. Então, os anticorpos vão ser anti-B. E para o grupo sanguíneo B, que vai ter o antígeno B, ele não vai reconhecer o A. Então, ele vai ter anticorpos anti-A. Quando tem o grupo AB, que tem os dois antígenos, então ele pode reconhecer tanto A, tanto B. Então, ele não vai apresentar anticorpos nenhum, porque ele não precisa combater nenhum nem outro. Já o grupo O, que não tem antígeno nenhum, então ele não tem como ser reconhecido, ele vai ter os dois antígenos, tanto o A quanto o B. Ok, pessoal? E como isso acontece em transfusões entre grupos sanguíneos, né? O grupo O, ele pode doar para todos. Por quê? Porque ele não tem antígeno. Então, ele não tem como ser reconhecido ou não. Então, as células, tanto do grupo tipo sanguíneo A, quanto B, quanto AB, aceitam ele, porque ele não tem o anti-B nem o anti-A, né? No caso, ele tem o anti-B e o anti-A. Ele não vai ter o antígeno A, nem o antígeno B. Ele não vai ter antígeno nenhum para ser estranho ou ser diferente. Então, tanto o grupo A, quanto o grupo B, quanto o grupo AB aceitam sangue, as hemácias do tipo O. O A e o B só podem doar para o grupo AB. Por quê? Porque eles vão ter antígenos A e antígenos B, que são os mesmos antígenos que o grupo AB tem. Então, o grupo AB reconhece tanto o grupo A quanto o grupo B. Então, ele pode receber. E o grupo AB só pode receber dele mesmo, porque ele não vai ter anticorpos. Então, é muito perigoso receber outro tipo sanguíneo. Porque ele não tem anticorpos, então ele recebe de todo mundo, né? Ele só pode doar para ele mesmo, no caso. Ele não pode doar para o A nem para o B, porque ele tem antígeno A, o grupo B teria o anti-A, então seria um corpo estranho, e o grupo sanguíneo A tem o anti-B, e ele tem o antígeno B, então ele seria
seria um corpo estranho. E nem para o grupo O, porque o grupo O tem o anti-A e o anti-B. Então, ele lutaria fortemente contra o grupo AB. E, além desse tipo de doação, eles podem doar para eles mesmos. O grupo O pode doar para o grupo O, o grupo A para o grupo A, o grupo B para o grupo B e o grupo AB para o grupo AB. Então, a gente tem, a partir disso, o doador universal, que é o tipo O, que pode doar para todos os outros tipos sanguíneos, e o receptor universal, que é o grupo AB, que ele pode receber de todos os outros grupos sanguíneos, porque ele não tem anticorpos contra nenhum outro. E o O não tem antígenos para não ser reconhecido por nenhum outro. Mas, além da questão da tipagem do grupo sanguíneo, a gente tem outro sistema envolvido, né, na caracterização dos grupos sanguíneos, que é o sistema RH, ou fator Rhesus, como a gente chama. O fator Rhesus, ele tem esse nome porque ele foi descoberto a partir de estudos com o macaco rheso, né, que é o gênero do macaco, que foi pego o sangue eles pegaram o coelho, tinha a mesma tipagem sanguínea do macaco rheso, e fizeram uma transfusão entre eles. E eles viram que, mesmo sendo do mesmo grupo sanguíneo, o coelho rejeitou o sangue que veio do macaco, porque tinha alguma coisa ali que não dava a compatibilidade. E aí que veio o sistema RH, né? O que é o sistema RH, então? O sistema RH, ele é codificado por um gene que ele vai ter alelos R. Pode ser Rzão ou Rzinho. Se a gente fizer o cruzamento entre dois híbridos para o fator RH, a gente teria esses possíveis resultados, né? O que teria, né, com esses resultados? O fator RH, para ser um fator RH positivo, ele é dominante. Então, ele seria Rzão ou Rzinho. E o RH negativo, ele é recessivo. Então, para um cruzamento entre dois híbridos ou dois heterozigotos para esse fator RH, que seriam RH positivos, a gente poderia, né, ter um RH negativo aqui, que seria o Rzinho. Como isso funciona para transfusão sanguínea? Aqui a gente tem o fator RH, que ele vai ter outras proteínas aqui na membrana, além das proteínas que seriam do grupo sanguíneo, da tipagem sanguínea. Então, ele é um RH positivo, porque ele é positivo para aquelas proteínas. E o RH negativo não tem essas proteínas. Então, como funciona a doação? Um RH negativo, como não tem proteínas, ele é reconhecido pelo RH positivo. Então, o RH positivo pode receber doações do RH negativo. Mas o contrário não pode acontecer. O RH positivo não pode doar para RH negativo, porque o RH negativo vai ter anticorpos que vão combater essas proteínas do RH positivo. Beleza, gente? E como isso funciona, né, as transfusões sanguíneas envolvendo o fator RH? Aqui vocês têm uma imagem do laboratório Oswaldo Cruz, que é um laboratório bem famoso no Brasil, do doador para o receptor, levando em conta o fator RH. O negativo, O positivo, B negativo, B positivo, A negativo, A positivo, AB negativo, AB positivo. Aqui está mostrando que o AB positivo é o receptor universal verdadeiro, que ele pode receber tanto de RHs negativos quanto RHs positivos. E o receptor universal, o doador universal, seria o O negativo, que o grupo O doa para todos e o O negativo pode doar para um O positivo. Então, aqui vocês têm bem explicadinho quem pode doar para quem e com o fator RH envolvido. Que vocês podem, para lembrar, né, como é construído esse tipo de tabela,
Sempre lembrar as doações e as transfusões entre os grupos sanguíneos e levando em consideração as transfusões entre os grupos RH também, RH positivo e RH negativo. E aí, a gente tem uma coisa chamada eritoblastose fetal, que pode acontecer com as fêmeas das espécies. O que é a eritoblastose fetal? Ela é uma condição que acontece por causa da incompatibilidade sanguínea do fator RH especificamente entre o sangue materno e o sangue do bebê. Como isso acontece? Vou explicar direitinho a historinha para vocês. A gente tem um casal que o pai é RH positivo e a mãe é RH negativo. Então, o pai é Rzão alguma coisa, Rzão ou Rzão Rzinho, e a mãe é Rzinho, ok? E a mãe engravida. Ela tem o primeiro filho. E esse filho nasce com RH positivo, igual ao pai. Então, ele nasce Rzinho. No momento que isso aconteceu, no momento do nascimento, né, mais especificamente, a mãe entrou em contato com o sangue do bebê. E isso fez ela produzir anticorpos anti-RH positivo. E isso prejudica a segunda gravidez. Porque se o segundo filho for RH positivo, a mãe já vai ter os anticorpos anti-RH e o organismo dela não vai reconhecer o filho dela e vai combater como se fosse um parasita. Então tem um alto risco de aborto ou de alguma má formação por causa do fator RH nessa gestação. Aqui está um pouquinho mais explicado como acontece o contato entre o sangue do bebê e o sangue da mãe no momento do nascimento. Aqui é a primeira gestação, onde o bebê, a mãe é um RH negativo e a criança é RH positivo. Quando tem o corte aqui, o rompimento da placenta e o corte do cordão umbilical, tem hemácias do bebê que passam para o sangue da mãe. E isso induz o sangue da mãe a produzir anticorpos anti-RH. E a mulher está sensibilizada. Sensibilizada aqui significa que ela tem anticorpos produzidos anti-RH. E ela vai lutar, então, nessa passagem de sangue entre mãe e feto. Esses anticorpos vão atuar contra o sangue do bebê. Então, pode ocorrer várias condições, né, a partir disso. Então, pessoal, para a aula de hoje era isso. Espero que não tenha ficado tão cansativa, por mais que a gente falou bastante coisa, né, e tem bastante termos para a gente associar aí, né, e exemplos para entender, né, mas era isso. E semana que vem a gente continua com determinação do sexo, né, que é uma parte específica sobre os cromossomos sexuais X e Y, né, da espécie humana. Então, boa semana para todo mundo, bom feriado e fiquem bem.